comigo ou semigo, ela vai continuar. Você tem que fazer o homem pensar dessa forma na sua vida. Você tem que mostrar pra ele que ele não é o único, ele não é o pilar da sua vida. Você tem ele, precisa dele, gosta dele na sua vida, mas que ele não vai ser o centro das atenções. Você precisa procurar fazer coisas pra mudar a sua vida, pra ocupar a sua vida, pra você melhorar tanto fisicamente, como psicologicamente, como financeiramente. O homem ele tem que ser o complemento da sua vida, ele tem que estar ali. O homem ele precisa de desafios. Você precisa dar desafios a esse homem e não ficar a mercê dele a qualquer momento, quando ele precisar, quando ele te quiser. Ligou, chamou, feito um delivery, feito um caldo de cana. Você tem que ser uma mulher um pouco mais difícil. E isso não é fazer joguinhos, é apenas você saber que estando com ele, não estando com ele, da sua vida vai ter que permanecer. E se você ficar apenas vivendo por esse homem, ele não vai ter nem vontade de estar ao seu lado, porque ele vai saber que tudo é previsível. E a vida, ela não pode ser previsível, senão vira uma vida totalmente sem graça. Tem uma pergunta que começou a surgir com mais frequência, mas quase ninguém responde de forma direta. Será que viver completamente sozinho, sem depender de ninguém, é realmente possível hoje em dia? Ou isso soa mais simples do que realmente é? Na sua opinião, as mulheres vivem sem os homens? Com certeza. A mulher consegue viver sem o homem? Consegue, eu consigo. Na sua opinião, as mulheres vivem sem os homens? Sim. Acha que as mulheres vivem sem os homens? Claro, com certeza. Os homens vivem sem as mulheres? Nunca, jamais. Mulher é tudo. Você acha por quê, assim? Porque a gente não depende de homem pra nada, hoje em dia. É, mas você acha que o trabalho que os homens fazem, as mulheres dão conta de fazer? Hoje em dia, sim. Porque nós somos moderadas, a gente sabe o que a gente quer na nossa vida. A gente não precisa de homem pra sobreviver, não. Os homens vivem sem as mulheres? Não. Não, por quê? A mulher te ajuda ali, tem uma direção, entendeu? As mulheres vivem no mundo sem os homens? Vive. Você acha que a mulher dá conta de viver no mundo sem os homens? Dá. Hoje em dia as mulheres estão muito independentes, muitas coisas que os homens fazem, elas também fazem. Entendi. E qual que é o seu nome? Davidson. Davidson, na sua opinião, os homens vivem no mundo sem as mulheres? Não. Você acha que os homens precisam das mulheres pra viver? Precisa, com certeza. Até pra nascer. Os homens vivem sem as mulheres? Não consegue. As mulheres vivem sem os homens? Vivem. Então, na sua opinião, os homens vivem sem as mulheres? Jamais, nunca. Sem chance. Por quê? Porque sem as mulheres de casa não vai ter como surgir mais homens, né, por aí, pá. E outra coisa, sem mulher e sem água não tem como sobreviver nesse mundo, não. Mulher e água são as melhores e as mais importantes coisas do planeta. Assim. Obrigada. Mulher primeiro, né? Depois a água. Porque quando a gente olha de fora, parece que tudo se resolve com independência. Cada um no seu espaço, vivendo sua própria rotina sem precisar de ninguém. Mas na prática, as coisas nem sempre funcionam assim. Por que esse pedaço de meio metro que se intitula pai das mulheres acha que toda mulher só vai ser feliz se ela encontrar um homem, se ela estiver namorando, se ela estiver casada, se ela estiver vivendo pra isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque a maioria das mulheres é muito, mas muito mais feliz sem um homem do lado. Até porque a maioria dos homens, gente, sorry, a maioria dos homens não presta, a maioria dos homens traumatizam as mulheres. A maioria dos relacionamentos, o homem tá sempre traumatizando a mulher, colocando ela pra baixo, fazendo ela ficar dependente emocional dele. E sinceramente, a maioria das mulheres é muito mais feliz solteira e focando na própria carreira. Porque a maioria das vezes, é óbvio que existem exceções, eu namoro. Graças a Deus eu namoro um homem de verdade. Encontrei um homem de verdade, que me ama do jeito que eu sou, que não tenta me moldar, que não tenta fazer eu ser submissa a ele, me respeita da forma que eu sou, me passa confiança. Mas eu sei muito bem do que eu tô falando, porque a maioria dos homens é o quê? Um pedaço de inseguros que tentam passar as próprias inseguranças para as suas namoradas, esposas, daí é só ladeira abaixo. Então, se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, continue solteira, continue fazendo o que você ama, continue sendo quem você é, porque na hora certa vai aparecer uma pessoa que te ame da forma que você é. Não escuta esse papo de, ai, você tem que se vestir de tal maneira para agradar os homens que não sei o que. Deus me livre. Não vista alfaiataria que você vai afastar os homens de você. Vista alfaiataria se você quer vestir alfaiataria, se você quer vestir
mulher um vestido longo, vista porque você quer, não porque você quer agradar macho. Que a única coisa que você vai atrair fazendo isso, se moldando de acordo com esses discursos desses caras nojentos, você só vai atrair macho merda que quer te fazer de submissa. Se ame um pouco, ao invés de você pagar um curso de um cara que se intitula pai das mulheres, sendo que ele só tá querendo monetizar com isso, paga uma terapia. Vai ser 1000 vezes melhor pra você. Em um mundo sem homens, você acha que as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Com certeza. Seria um mundo muito melhor. Em um mundo sem homens, as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Com certeza. Eu acho que a mulher ela tem as suas metas e objetivos e valor próprio, então eu acho que ela não precisa necessariamente do homem pra ser feliz e ser independente. Em um mundo sem mulheres, você acha que os homens dariam conta de viver sozinhos? Eu acredito que não, porque nossa educação, tudo que a gente se baseia, começa pela nossa mãe, né? Começa por algo que vem de casa, presença feminina dentro de casa. Acredito que precisamos das mulheres para conseguir sobreviver e viver em sociedade também. Não daria. Cara, eu não dou conta de viver um dia longe da minha mulher. Os homens não conseguem viver num mundo sem mulheres, velho. Não dá, não vale a pena. Na minha opinião, não. Minha mãe e a minha esposa, no meu crescimento profissional, no meu crescimento pessoal, elas foram e são as melhores coisas que aconteceram na minha vida. E talvez o mais curioso seja isso. Quanto mais se fala sobre não precisar de ninguém, mais aparecem sinais de que as conexões continuam tendo um peso enorme na vida real. Eu não preciso de macho pra nada. Como você vê essa mulher que diz que ela realmente não precisa de macho para nada? Eu acho que é uma pessoa que tá machucada. Pessoa que teve lá no passado, muito provavelmente, as suas necessidades negligenciadas. Lá atrás ela precisou, lá atrás ela dependeu, mas ela não teve. Sobrevivi sem macho nenhum me ajudando. Como que eu vou depender de alguém? Não, lá atrás me abandonaram, eu sobrevivi, dei conta, então hoje eu bato no peito e falo, eu não dependo de ninguém, do outro, do fulano, pra nada. E talvez o mais curioso seja isso. Quanto mais se fala sobre não precisar de ninguém, mais aparecem sinais de que as conexões continuam tendo um peso enorme na vida real. Se os homens sumissem da face da terra, não existisse mais os homens, você acha que as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Eu acho que daria. A gente é bem independente agora, a gente não precisa de homem pra nada nesse mundo agora. Menos o meu filho, se meu filho não sumir tá ótimo. O resto dos homens pode sumir, menos o meu filho. Você acha que os homens não fariam falta para a mulher então? Eu acho que não. Hoje em dia a gente tá bem independente, a gente resolve bastante coisa sem nenhum homem. Mas você acha que nem pra reprodução? Não, já reproduzimos demais. Então pra você os homens não fariam falta? Não, não faria falta. Falar com o meu cinegrafista, o Ricardo, ela tá excluindo nós da face da terra. Você não concorda, Ricardo? Ah, não concordo não, pô. Deixa nós sobreviver. Deixa só nós pelo menos, nós presta. Esse é meu cinegrafista. Você é solteira então? Tô solteira. Tá solteira há quanto tempo? Desde julho. Sou péssima em matemática. Desde 23 de julho. Eu acho que o coração ainda tá balançado. Não tá balançado. Não me convenceu ainda não. Não tá balançado? Não tá balançado. Já fui balançado, mas agora não. Agora já superou? Já. Vocês acham que vocês conseguiriam viver bem sem nós, homens? Se, por exemplo, a gente desaparecesse amanhã, vocês acham que faria falta? Faria. Não. Não faria falta? Como não? Você acha que, então, as mulheres viveriam da mesma forma, talvez até melhor, sem os homens? Sim. Sim? Eu tô aqui com o Bob, chega aí, Bob. Ele tá com uma construção aqui na rua de trás e tem um caminhão de cimento lá pra descarregar. Você acha que daria conta? Meu nome é Victor Ruiz, estou novamente na Avenida Paulista e hoje eu vou conversar com algumas feministas para saber se elas realmente não precisam de homem para nada e se elas estariam prontas para um desafio de ajudar em uma construção. Chega para cá, Marcos, meu parceiro, vai fazer o papel hoje aqui do mestre de obras que estará pronto aqui para convidar essas feministas para descarregar o quê? Uma carreta. Uma carreta? Uma carreta de cimento, de tijolo? Será que elas vão dar conta ou não? Tijolo. Chega estralando o dedo no like, porque o vídeo tá muito bom. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ó, vambora. Você se considera uma mulher feminista? Sim. Sim. Você acredita que as mulheres conseguiriam viver bem em sociedade sem os homens? Plenamente bem, não. Gente, olha como é que eu tô toda molhada de suor. Acabei de correr 10 km e eu queria falar um negócio com vocês. Esses dias uma pessoa queria correr comigo e eu falei que tudo bem, poderia vir. Eu corro no Leblon e a pessoa falou, pô, não tem como você correr mais próximo de casa, não? Aí eu falei, aonde? Ele falou lugar e eu falei que não daria porque eu não conheço o chão.
Quem corre vai entender essa frase, que eu não conheço o chão. Porque se você correr em qualquer lugar, você pode se lesionar. Aí ele falou, pô, vou vir aqui. Eu falei, pô, por que tu não vai comigo de manhã cedinho? Tipo, 5 da manhã a gente vai no Leblon. Aí ele falou assim, pô, vou ver aqui, vou simular pra ver quanto que dá. Aí ele simulou no aplicativo. Provavelmente estava dando uns R$25. Ele falou, pô, nega, não vai dar pra eu ir não. Porque tá dando muito caro. Não vou pagar esse valor só pra eu ir correr. Gente, na hora, eu li aquilo ali. Eu entendo a realidade dele. Entendo que a minha realidade é outra. O que é muito pra você não é muito pra mim. Mas o que eu quero falar sobre esse vídeo é sobre o quanto que nós mulheres estamos passando por uma fase muito crítica. Onde as pessoas têm uma autoestima de achar que podem se relacionar com a gente quando elas não têm uma vida estabilizada. E eu mandei uma mensagem pra essa pessoa, eu falei, cara, olha, eu acho que você tá muito equivocado no teu pensamento. Eu acho que antes de você pensar em ter uma relação com alguém, você precisa realmente pensar em ter uma vida estável financeiramente. Se você não consegue pagar R$25 numa moto pra ir no Leblon correr, porque na verdade não era só essa questão de vir correr. Ele queria vir correr pra me conhecer melhor. Vamos colocar assim, né? Então você não tem que fazer isso, você tem que realmente fazer algo por você, pela tua vida, sabe? Se levantar financeiramente do que você querer ficar com uma mulher que você não tem dinheiro nem pra você, amor. Entende? Isso aí, pra mim, é o básico. Eu, no lugar dele, mesmo se eu não tivesse, eu ia inventar uma coisa, mas eu não ia falar um negócio desse. Você passa insegurança pra mulher de forma desnecessária. Eu não preciso, antes de namorar com alguém, saber das inseguranças financeiras da pessoa. E às vezes, ok, ele quis ser sincero referente à realidade dele, mas o que levou ele a pensar que eu poderia ter algo com ele? E essa frase ficou na minha cabeça, que na verdade eu não deveria me culpar por ele achar que ele poderia ter algo comigo. Ele que deve pensar em melhorar pra querer ter algo comigo, sabe? A gente tá realmente vivendo uma fase desafiadora. A ideia de independência sempre existiu, mas o significado dela mudou muito ao longo do tempo. Antes, viver sozinho era visto como algo raro, quase como uma exceção. Hoje, em muitos contextos, isso virou símbolo de força, autonomia e até realização pessoal. Só que entre o discurso e a prática, existe uma diferença que muita gente começa a perceber com o tempo. No cotidiano, a vida não funciona de forma isolada. Mesmo quem se considera totalmente independente, de alguma forma, está conectado a outras pessoas, sistemas e estruturas, seja no trabalho, nas relações sociais ou até nas pequenas interações do dia a dia. A independência absoluta, quando analisada de perto, começa a parecer menos real do que parece na teoria. E isso não tem a ver com capacidade. Não é uma questão de quem consegue ou não consegue. É mais profundo que isso. Tem a ver com a própria natureza das relações humanas. Ao longo da história, as pessoas sempre viveram em algum tipo de interdependência, mesmo que isso não fosse percebido de forma tão clara. Mulheres precisam de homens? Nunca. Por quê? Porque eu acho que a gente já é independente por si própria, né? Então não precisa de homem? Não precisa, graças a Deus. Como seria o mundo sem os homens? Um pouquinho mais organizado, eu acho. Mas então seria melhor sem os homens? Eu diria que não, mas talvez sim, deixa aí um meio termo. Como seria o mundo sem as mulheres? Terrível. Por quê? Homem é burro, homem não pensa, só homem assim não dá também. Você acha que os homens precisam das mulheres? 100%. Por quê? Se não fosse minha mãe, nossa, minha vida ia ser uma merda. Mulheres precisam de homens? Precisar não precisa, mas eu acho que agrega, eu acho que, você pode ser feliz sozinha, mas ia ser bom, porque a gente não ia ter medo das coisas, ia ficar mais seguro nos lugares, não ia ter medo de andar na rua sozinho, não ia ter que viver sem medo, assim, sabe? Você acha que os homens precisam das mulheres? Precisam, sim, tal. Por quê? O homem é um ser integral, mas a existência é complementar. Como seria o mundo sem as mulheres? Seria menos bonito, menos inteligente. Só que hoje existe uma mudança interessante acontecendo. Muitas pessoas estão priorizando mais o próprio espaço, a própria rotina, o próprio tempo. E isso é totalmente compreensível. A liberdade de escolher como viver se tornou um valor muito forte. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade traz novas questões que antes não eram tão discutidas. Por exemplo, quando alguém decide seguir um caminho mais independente, algumas dinâmicas começam a mudar. A forma de se relacionar muda.
as expectativas mudam e até a forma como a pessoa enxerga outras pessoas muda. E isso cria um novo tipo de cenário social onde as regras não são mais tão claras quanto antes. E é nesse ponto que surge uma das maiores dúvidas: até que ponto a independência total é realmente sustentável no longo prazo? Porque uma coisa é funcionar por um tempo, outra coisa é manter isso ao longo dos anos, lidando com todas as fases da vida. No começo, pode parecer simples: mais controle, menos conflito, mais liberdade. Mas com o tempo, outros fatores começam a aparecer. A necessidade de conexão, de troca, de convivência. E isso não é uma fraqueza, é uma característica humana básica. E quando alguém tenta ignorar completamente essa parte, pode acabar entrando em um tipo de isolamento que não era o objetivo inicial. Porque existe uma diferença muito grande entre escolher estar sozinho e acabar se tornando isolado sem perceber. Ao mesmo tempo, também existe o outro lado. Muitas pessoas passaram a questionar relações que antes eram mantidas quase que automaticamente, e isso gerou um movimento de maior seletividade. Menos quantidade, mais qualidade. Menos obrigação, mais escolha. E isso muda completamente o jogo, porque não se trata mais de depender ou não depender. Se trata de como as conexões são construídas, se são baseadas em necessidade ou em escolha. E talvez essa seja uma das viradas mais importantes. Entender que independência não significa ausência total de relações, mas sim a capacidade de não depender exclusivamente delas para se sentir completo. Quando esse entendimento aparece, a dinâmica muda. A pessoa deixa de buscar validação constante e passa a ter mais controle sobre as próprias decisões. Mas, ao mesmo tempo, isso não elimina a importância de conexões reais. E é aí que muita gente começa a perceber algo que não é tão falado: o equilíbrio, nem dependência total, nem isolamento absoluto. Existe um meio termo que parece fazer muito mais sentido quando a gente observa a realidade de forma mais fria. Só que esse equilíbrio não é algo que se aprende de forma automática. Ele vem com experiência, com erros, com observação e, principalmente, com a capacidade de questionar ideias que parecem óbvias à primeira vista. Porque, no fim das contas, a grande questão talvez não seja: é possível viver sozinho? Mas sim, que tipo de vida faz sentido para você? E essa resposta não é igual para todo mundo. Algumas pessoas realmente se sentem bem com mais independência, outras valorizam mais a presença constante de alguém. E nenhuma dessas escolhas, por si só, define sucesso ou fracasso. O que define é o quanto essa escolha está alinhada com a realidade da pessoa, com o que ela vive, com o que ela sente, com o que ela constrói ao longo do tempo. E é nesse ponto que o cenário começa a ficar interessante, porque a ideia não é simplesmente viver sozinho ou acompanhado, mas entender como as relações são construídas. Durante muito tempo, muitas conexões eram mantidas mais por hábito do que por escolha. Hoje isso está mudando. As pessoas estão mais seletivas, mais conscientes e menos dispostas a manter algo que não faz sentido para elas. Só que essa seletividade também traz um efeito colateral. Quando você começa a filtrar demais, o número de conexões diminui. E aí entra uma questão importante: até que ponto isso é saudável e até que ponto pode levar a um tipo de isolamento que não era o objetivo inicial? Porque existe uma linha muito fina entre escolher estar sozinho e acabar ficando sozinho sem perceber. E talvez o ponto central esteja exatamente aqui. A independência, quando bem entendida, não significa rejeitar relações, mas sim não depender exclusivamente delas para se sentir completo. Isso muda completamente a forma como alguém se posiciona. Ao invés de buscar validação o tempo todo, a pessoa passa a fazer escolhas mais conscientes. Mas isso não elimina a importância de ter conexões reais ao longo da vida.
Quando você observa esse cenário de forma mais fria, começa a perceber que a discussão não é sobre quem consegue ou não viver sozinho, é sobre como cada pessoa lida com liberdade, conexão e responsabilidade. Algumas pessoas se adaptam melhor a uma rotina mais independente, outras sentem mais necessidade de convivência constante, e nenhuma dessas escolhas por si só define certo ou errado. Só que esse controle tem um custo que nem sempre é discutido. Porque quanto mais independente alguém se torna, mais precisa lidar com as próprias decisões sem apoio constante. Isso pode ser positivo em muitos momentos, mas também exige maturidade para enfrentar situações que antes seriam compartilhadas. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a repensar o que realmente significa viver sem depender de ninguém. Outro fator importante é que a necessidade de conexão não desapareceu, ela apenas mudou de forma. As pessoas ainda buscam interação, ainda valorizam companhia, mas fazem isso de maneira mais seletiva. E isso cria um cenário onde a independência não elimina as relações, mas transforma a forma como elas acontecem. Não é mais sobre obrigação, é sobre escolha. E quando tudo passa a ser escolha, surge uma nova dificuldade: saber o que realmente vale a pena manter. Porque filtrar demais pode levar a um tipo de isolamento que não era o objetivo inicial. E aceitar tudo também pode gerar desgaste. Então, encontrar esse equilíbrio se torna um dos maiores desafios dentro dessa nova dinâmica. No fim das contas, a questão não é simplesmente se alguém consegue ou não viver sozinho. A questão é como essa escolha se sustenta ao longo do tempo, porque uma coisa é funcionar em determinados momentos, outra completamente diferente é manter isso em diferentes fases da vida, com diferentes necessidades e contextos. E talvez seja por isso que esse tema gera tanta discussão, porque ele não tem uma resposta única. Ele depende da realidade de cada pessoa, das experiências que ela teve e da forma como ela enxerga o mundo ao redor. Algumas pessoas se adaptam melhor a uma vida mais independente. Outras percebem que precisam de mais conexão para se sentirem completas. O mais interessante é perceber que essa mudança não é sobre um grupo específico, mas sobre uma transformação geral na forma como as pessoas vivem e se relacionam. E quanto mais você observa isso no dia a dia, mais percebe que esse movimento está acontecendo de forma silenciosa, mais constante. E isso muda completamente a perspectiva. Porque ao invés de buscar independência total ou dependência completa, a pessoa começa a buscar equilíbrio. Um ponto onde ela consegue manter sua individualidade sem abrir mão de conexões que realmente fazem sentido. E esse ponto não é fixo, ele muda ao longo da vida. Em alguns momentos, a independência pode ser mais necessária. Em outros, a conexão pode ter mais valor. E entender essa variação é o que faz toda a diferença. Porque quem tenta manter uma única forma de viver o tempo todo acaba entrando em conflito com a própria realidade. E quando você observa tudo isso de fora, percebe que essa discussão vai muito além de uma pergunta simples. Ela envolve comportamento, expectativas, experiências e até a forma como cada pessoa interpreta o mundo ao redor. E por isso, não existe uma resposta definitiva. Existe apenas a forma como cada um decide viver. Agora pensa bem. Quantas vezes você já viu alguém mudar completamente a forma de agir depois de passar por certas experiências? Quantas vezes alguém que antes buscava companhia o tempo todo começou a valorizar mais o próprio espaço? Ou o contrário, alguém que era totalmente independente começou a sentir falta de conexão real? Isso acontece mais do que parece. E mostra que a vida não é estática. As pessoas mudam, as prioridades mudam, e aquilo que faz sentido hoje pode não fazer amanhã. E é exatamente por isso que tentar definir uma única resposta para essa questão acaba sendo limitado. O que faz mais sentido é observar, entender e adaptar. Sem pressão para seguir um padrão e sem necessidade de provar um ponto. Porque no final, o que realmente importa não é encaixar em uma ideia, é construir uma vida que funcione na prática. E se você chegou até aqui, já percebeu que esse tipo de assunto não é tão simples quanto parece no começo.
Ele exige análise, atenção e principalmente disposição para enxergar além do óbvio. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, acompanha o canal, porque por aqui a gente continua explorando essas ideias de forma direta, sem exagero e com uma visão que foge do padrão.